Foi então esta introdução de António Tajani, o Presidente do Parlamento Europeu, neste debate sobre o Estado da União, com que o Parlamento Europeu em Estrasburgo marca o regresso aos trabalhos após o verão, para falar então dos objetivos para 2018. Hoje assistimos àquele que é o 7º discurso sobre o Estado da União Europeia, o 4º proferido por Juncker enquanto Presidente da Comissão e uma oportunidade em plenas negociações sobre a saída do Reino Unido da UE para traçar o rumo do projeto europeu para lá da data limite de março de 2019, quando deverá ser formalizado o divórcio com Londres. Jean-Claude Juncker, que inicia então este discurso a dizer que temos apenas duas escolhas, ou avançar ou ficar na mesma situação em que estamos. Uma escolha difícil, afirma Jean-Claude Juncker, que fala de uma proposta de uma agenda positiva. Como não dispomos de um serviço de tradução simultânea, vamos fazer o resumo de algumas das intervenções e alguns comentários ao longo desta sessão. Queria começar por recordar que há 4 anos Juncker tinha apresentado as prioridades da sua legislatura de 5 anos como uma última oportunidade para o projeto europeu. Em 2015, Juncker abordou a questão dos refugiados em plena crise migratória. O ano passado foi o referendo do Brexit sobre a saída do Reino Unido da União Europeia que levou Juncker a discorrer sobre a alegada crise existencial da União. O discurso de hoje deverá evocar um novo fôlego para o projeto europeu na linha dos 5 cenários apresentados pela Comissão em março num livro branco sobre a União pós-Brexit, em que se falava nomeadamente de uma Europa a várias velocidades, dependendo do nível de implicação de cada Estado-membro. Cenários ou pistas que pretendem virar a página sobre 8 anos de crises várias, da crise da zona euro à crise dos refugiados. Hoje fala-se de um 6º cenário que Juncker poderá apresentar durante o discurso. Recordo então que estamos em direto do Parlamento Europeu. Jean-Claude Juncker, o Presidente da Comissão Europeia, profere então aquele que é o seu 4º discurso sobre o Estado da União. Um discurso bastante esperado, uma vez que Juncker tentará puxar um pouco pelo otimismo dos resultados, até a nível económico, para fazer avançar a União Europeia para lá, muito para lá do Brexit. E é exatamente neste momento, isso de que fala Jean-Claude Juncker, que fala então do crescimento económico da zona euro e da queda dos níveis de desemprego. More people are in employment in the European Union than ever before. The European Commission cannot take the credit for this alone, though I'm sure that had 8 million jobs been lost, we would have taken the blame. Jean-Claude Juncker faz assim um balanço económico depois de ter iniciado este discurso sobre o Estado da União, ao afirmar que o exercício era mais fácil no ano passado, uma vez que a União Europeia estava mais dividida. Alguma ironia para iniciar então este discurso em que Juncker pretende então apelar aos 27 a reforçarem os seus laços, nomeadamente com uma proposta avançada por alguns meios antes do discurso de criar um presidente permanente da zona euro, reforçar o espaço Schengen e defender os valores europeus. Atenção às mensagens subliminares também durante este discurso em direção de países candidatos à adesão como a Turquia ou também Estados-membros como a Polónia, a República Checa ou a Hungria. Para já Juncker, que elogia então o êxito económico da União Europeia após as crises que teve que enfrentar. 10 years since crisis struck, Europe's economy is finally bouncing back, and with it our confidence. Our 27 leaders, the Parliament and the Commission, are putting the Europe back in our Union, and together we are putting the Union back into our Union. In the last year, we saw all 27 leaders walk up to the Capitol Hill in Rome, one by one, to renew their vows
Salientar também Juncker, que fala, que elogia também o sucesso do que ele diz, da disciplina fiscal, afirmando que funciona muito bem na União Europeia. Uma palavra, nomeadamente, sobre a saída dos planos de resgate de alguns países e o novo acordo em torno da dívida grega. First, we should stay the course set out last year. We have still 16 months in which real progress can be made by Parliament, Council and Commission. We must use this time to finish what we started in Bratislava and deliver on our own positive agenda. Secondly, we should chart the direction for the future. As Mark Twain wrote, I'm quoting, "Years from now, we'll be more disappointed by the things we did not do than by those we did." Now is the time to build a more united, a stronger, a more democratic Europe for 2000. É tempo de construir uma Europa mais democrática, mais forte e mais unida para 2025, afirma Jean-Claude Juncker, que passa agora do inglês ao francês. Em breve vamos ouvir também o alemão, é algo habitual neste discurso, que deverá durar cerca de uma hora. Nous nous sommes fixés comme objectif de parachever une union de l'énergie, une union de la sécurité, une union des marchés des capitaux, une union bancaire et un marché unique numérique. Ensemble, nous avons déjà fait bien du chemin. Comme l'a confirmé votre Parlement, la Commission a déjà présenté 80% des propositions promises en début de mandat. Nous devons maintenant travailler ensemble pour que ces propositions deviennent des actes législatifs et que ces actes se concrétisent dans la pratique. Comme toujours, certaines concessions devront être faites. Les propositions présentées par la Commission pour réformer notre système d'asile commun ou pour établir de nouvelles règles et des règles plus solides sur le détachement des travailleurs sont des sujets, je le sais, controversés. Nous obtiendrons de bons résultats si chacun bâtit sa partie du pont pour que les positions puissent se rejoindre. Et je voudrais dire que la Commission, elle, sera ouverte au compromis du moment que le résultat final est bon pour l'Union. Jean-Claude Juncker, que apresenta então, que recorda também o Parlamento Europeu, uma vez que esta sessão serve também para definir os trabalhos dos próximos meses do Parlamento Europeu, a partir dos objetivos também do Presidente da Comissão. Jean-Claude Juncker recorda então as propostas apresentadas até ao final da sua legislatura, ou seja, temos ainda mais um ano, nomeadamente a questão da União Bancária, entre outras propostas. Vous énumérez toutes ces propositions. Mais permettez-moi d'en mentionner 5 qui sont particulièrement Juncker vai então enunciar 5 propostas que lhe parecem importantes. As propostas apresentadas na sua carta de intenções ao Parlamento Europeu. Quero reforçar o nosso programa comercial europeu. A Europa está aberta ao comércio, mas é preciso que haja reciprocidade. Le commerce n'est pas un concept abstrait. Le commerce, ce sont des emplois. Ce sont de nouvelles opportunités pour les entreprises européennes, grandes ou petites. Chaque milliard d'exportations en plus représente 14 000 emplois supplémentaires en Europe. Le commerce, c'est l'exportation de nos normes sociales et environnementales et de nos normes en matière de protection des données ou de sécurité alimentaire. L'Europe a toujours été un espace économique attirant. Mais depuis l'an dernier, j'observe que nos partenaires du monde entier se pressent à notre porte pour conclure des accords commerciaux avec nous.
O comércio é, assim, uma prioridade, uma das 5 prioridades que sublinha Jean-Claude Juncker para os próximos anos, ou nomeadamente para 2018, na carta de intenções que apresentou ao Parlamento, que habitualmente apresenta ao mesmo tempo que pronuncia este discurso do Estado da União. Jean-Claude Juncker recorda, nomeadamente, a assinatura do Acordo de Livre Comércio, o CETA, com o Canadá, e em breve também um acordo com o México e a África do Sul, e em breve com a Austrália e a Nova Zelândia. O comércio é, assim, um dos primeiros objetivos de Jean-Claude Juncker neste discurso sobre o Estado da União Europeia. Avec une transparence accrue de nos processus décisionnels. Le Parlement européen aura le dernier mot sur l'ensemble des accords commerciaux. Et donc, ses membres, tout comme les parlements nationaux et régionaux, Jean-Claude, que sublinha que a Europa está aberta ao comércio, mas ao mesmo tempo quer proteger as suas regras. Estamos então neste ambiente de que falámos há pouco, este ambiente pós-Brexit, em que pouco se falará da saída da União, do Reino Unido da União Europeia, que foi já o tema do discurso do Estado da União do ano passado, em que Jean-Claude Juncker falou nomeadamente desta crise existencial. Agora Juncker quer, como afirmou há pouco, avançar para a frente. Ele mesmo diz que o vento sopra agora nas velas da União Europeia, fala dos resultados económicos da zona euro, em que continuam a subir, da queda do desemprego e, nomeadamente, a questão do comércio importante, uma vez que o Reino Unido, com a saída do bloco comunitário, sai também do mercado único e, ao mesmo tempo, vemos como Theresa May tenta, a primeira-ministra britânica e o governo britânico lançou-se numa verdadeira corrida à assinatura de acordos comerciais. Aqui Juncker mostra então que a União Europeia tem também um rumo e o objetivo é também angariar novos acordos comerciais. Deu como exemplo o acordo CETA, assinado com o acordo de livre comércio assinado com o Canadá, mas também os futuros acordos comerciais discutidos nomeadamente com a África do Sul. Il est de notre responsabilité politique de savoir ce qui se passe chez nous afin d'être en mesure, si besoin en était, de protéger notre sécurité collective. Recordo então que estamos em direto na Euronews, nas imagens, o hemiciclo do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Iniciou-se há poucos minutos o debate anual sobre o Estado da União Europeia, marcado pelo discurso sobre o Estado da União do Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker. Recordo que, como não dispomos de um serviço de tradução simultânea, vamos acompanhar este debate com alguns resumos e comentários sempre que se justifique. Auquel nous devons notre avance par rapport à d'autres. Je suis fier de notre industrie automobile, mais je suis choqué quand clients et consommateurs sont sciemment et intentionnellement trompés. Jean-Claude Juncker aqui aplaudido quando diz que está orgulhoso da indústria automóvel europeia, mas estou bastante descontente quando vejo que os consumidores são enganados. Jean-Claude Juncker que apela então à indústria automóvel a corrigir o rumo e a investir em carros ecológicos. São os carros de amanhã, uma mensagem então dirigida nomeadamente aos construtores automóveis europeus envolvidos no escândalo do chamado Dieselgate, fraude sobre os níveis de poluição das viaturas a diesel de várias marcas europeias. Troisièmement, je voudrais que l'Europe soit à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique.
Juncker quer também que a União Europeia esteja na vanguarda da luta contra o aquecimento global. É o terceiro ponto que resume, de uma forma geral, a carta de intenções que enviou Jean-Claude Juncker ao Parlamento Europeu, definindo os objetivos, então, para o próximo ano por parte da Comissão Europeia. En sorte de rendre grande la planète, que la partie indivisible de l'humanité. A luta contra o aquecimento global é, assim, então, também um dos grandes objetivos, sem surpresas. A Comissão Europeia deverá apresentar uma proposta para a redução das emissões de carbono nos transportes europeus. Quarto ponto, digital, mercado digital. Dans la sécurisation de l'Internet. De nouvelles règles proposées par la Commission protégeront nos droits de propriété intellectuelle, notre diversité culturelle et nos données à caractère personnel. Nous avons intensifié la lutte contre la propagande terroriste et la radicalisation en ligne. Mais l'Europe reste mal équipée face aux cyberattaques. Les cyberattaques sont parfois Na área do digital, um dos objetivos, obviamente, evocados por Jean-Claude Juncker é a proteção contra os ciberataques, os ataques informáticos. Mais de 4.000 ataques informáticos registados no ano passado e 80% das empresas europeias registaram pelo menos um incidente relacionado com a segurança informática. Afirma Juncker, é assim um dos objetivos, um subobjetivo dentro da questão do digital. Jean-Claude Juncker propõe assim a criação de uma agência europeia de cibersegurança para melhor defender a União Europeia destes ataques. Quinto objetivo, obviamente, o tema da imigração, que motivou, que esteve no contexto do discurso de 2015, recordo, em plena crise migratória, e que também está ligada à questão também da progressão de movimentos extremistas e partidos xenófobos na União Europeia, uma ameaça que pertence, digamos, já ao passado, depois dos resultados bastante reduzidos da extrema-direita, nomeadamente em França, nas eleições holandesas. Tema da imigração. Du fait de leur situation géographique, ne doivent pas être les seuls responsables de leur protection. Frontières communes et protection commune doivent aller ensemble. Nous sommes parvenus à endiguer les flux de migrants irréguliers, source de grande inquiétude dans de nombreux pays. Nous avons réduit de 97% le nombre des arrivées irrégulières en Méditerranée orientale grâce à l'accord que nous avons conclu avec la Turquie. Et cet été, nous avons réussi à mieux contrôler la route de la Méditerranée centrale. No contexto do tema migratório, Juncker apresenta pouco os resultados do que se conseguiu fazer desde a crise migratória, nomeadamente o acordo migratório com a Turquia e a redução do fluxo de migrantes que tentam dirigir-se para a Europa. De migration sans rendre un hommage appuyé à l'Italie por sa perseverança. Juncker, que faz aqui uma homenagem à Itália pela sua perseverança e generosidade. A Itália foi um dos países, com a Grécia, que acolheu mais migrantes. Pendant les mois d'été, la Commission a travaillé en toute harmonie avec le Premier ministre italien, mon ami Paolo Gentiloni, et son gouvernement. Nous l'avons fait et nous continuerons à le faire parce que, en Méditerranée, l'Italie sauve l'honneur de l'Europe. Juncker diz mesmo que a Itália, no Mediterrâneo, a Itália salva a honra da Europa. É importante melhorar as condições de vida dos refugiados na Líbia. Estou aterrado com as condições desumanas nos centros de detenção ou de retenção ou de acolhimento. Mais une responsabilité collective. Et la Commission agira de concert avec les Nations Unies pour mettre fin à cette situation scandaleuse qui ne peut durer. Même si cela m'attriste de voir
que tous nos États membres ne montrent pas le même degré de solidarité, l'Europe prise dans son ensemble, a continué. Juncker deixa uma mensagem ao afirmar que nem todos os Estados-membros mostram o mesmo nível de solidariedade face ao problema migratório. Recorda 720 mil refugiados. C'est 3 fois plus que l'Australie, le Canada et les États-Unis pris ensemble. L'Europe, contrairement à ce qui est dit, n'est pas une forteresse et ne doit jamais le devenir. A Europa não é uma fortaleza, nem deverá tornar-se uma fortaleza. Deve ser um continente de solidariedade, onde deverão encontrar refúgios aqueles que são perseguidos de forma inaceitável. É a frase de Juncker que fala do tema da imigração. Des jeunes européens qui se portent volontaires pour donner des cours de langue aux réfugiés syriens ou de tous ces jeunes qui, par milliers, se sont mis au service de notre nouveau corps européen de solidarité. Ces jeunes-là donnent vie et couleur à la solidarité européenne. Aujourd'hui, e o hemiciclo aplaude então o momento em que Jean-Claude Juncker elogia a participação dos jovens europeus voluntários ao lado dos refugiados. À la fin du mois, la Commission présentera une nouvelle série de propositions centrées sur les retours, la solidarité avec l'Afrique et l'ouverture des voies de migration légale. A Comissão Europeia deverá apresentar novas propostas relativamente ao repatriamento de refugiados e a proteção também de refugiados. Alors que seulement 36% des migrants en situation irrégulière sont renvoyés, il est évident que nous devons considérablement intensifier notre effort et notre action en la matière. C'est seulement de cette manière que l'Europe pourra faire preuve de solidarité à l'égard des réfugiés qui ont réellement besoin de protection. La solidarité ne peut pas être une affaire exclusivement intra-européenne. Il s'agit aussi de mettre en place une plus grande solidarité avec l'Afrique. Afrique, berceau de l'humanité, continent noble, continent jeune. Notre fonds fiduciaire pour l'Afrique, doté d'une enveloppe de 2,7 milliards d'euros, ouvre des possibilités d'emploi partout sur le continent africain. Mais alors que le budget de l'Union européenne a assumé le gros du financement, la contribution de tous nos États membres réunis ne s'élève qu'à 150 millions d'euros. Le fonds atteint maintenant ses limites. Nous connaissons, ou nous devrions connaître, les risques d'une pénurie de financement. En 2015, de nombreux migrants ont voulu rejoindre l'Europe quand et parce que les fonds du Programme alimentaire mondial de l'ONU se sont épuisés. J'invite donc les États membres à joindre le geste à la parole et à veiller à ce que le Fonds fiduciaire pour l'Afrique ne connaisse pas le même sort. Le risque est grand. Agora então estamos em direto a acompanhar com alguns comentários e resumos pontuais o discurso de Jean-Claude Juncker frente ao Parlamento Europeu, o discurso sobre o Estado da União Europeia. Neste momento Jean-Claude Juncker que fala então da questão da imigração, da necessidade de proteger os refugiados, mas ao mesmo tempo de garantir que aqueles que não têm direito de asilo podem regressar ou devem regressar ao seu país de origem. Je m'associe à l'appel lancé par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés pour réinstaller 40 000 autres réfugiés originaires de Libye et des pays voisins. Pour le reste, l'Europe est un continent qui vieillit. Raison de plus pour le doter d'un système de migration légale qui est une nécessité incontournable. Jean-Claude Juncker sublinha a necessidade de dotar a União Europeia de um sistema de migração legal. À la carte bleue européenne et je remercie le Parlement
de son soutien à cet égard. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, E agora passamos ao inglês. ich habe nur einige wenige, Jean-Claude Juncker, que se pronuncia agora em inglês. die wir in den kommenden 16 Monaten zum Abschluss bringen wollen und zum Abschluss bringen müssen. Doch dies allein reicht nicht aus, wenn wir die Herzen, ja auch die Köpfe Conjunto de iniciativas que queremos concluir zurückgewinnen wollen. antes do início do próximo ano. Die Strecke in Richtung Zukunft abzustecken. Im März hat die Kommission Chegou o momento de definir o rumo para o futuro. Em março, a Comissão apresentou o livro branco sobre o futuro da Europa com 5 cenários diferentes. Já tínhamos falado ao início deste direto. 5 possíveis cenários para a Europa em 2025, cenários que foram debatidos. Dem ist auch gut so, weil genau so war es gedacht. Ich wollte einen Prozess in Gang bringen, in dem die Europäer selbst über ihren Weg in die Zukunft bestimmen. Die Zukunft Europas kann man nicht gewissermaßen von oben herab diktieren. Solche Entscheidungen O futuro da Europa não é algo que pode ser ditado de cima. Cada decisão tem que ser baseada num consenso geral. geleistet, wofür ich mich besonders bei den Berichterstattern bedanken möchte. Und auch Jean-Claude Juncker, que agradece também a participação do Parlamento Europeu neste debate sobre o futuro e o rumo da Europa. teilgenommen haben, welche die Kommission seit März überall in Europa organisiert hat. Jetzt ist es an der Zeit, die ersten Schlussfolgerungen aus dieser Debatte zu ziehen. Chegou o momento Den nächsten de Schritt tirar as primeiras conclusões deste debate sobre o futuro. Chegou o momento de passar ao próximo passo da reflexão à decisão. persönliches sechstes Szenario. Dieses Szenario beruht auf jahrzehntelangen Jean-Claude Juncker, que apresenta então aquele que é o 6º cenário, o cenário pessoal, depois de ter apresentado então os 5 cenários para o futuro da Europa em março. Jean-Claude Juncker, que fala então na primeira pessoa, a dizer que trabalhou e lutou pelo projeto europeu durante toda a sua vida, vivi bons e maus momentos. Tive várias vezes e em várias posições diferentes sentado a uma mesa de negociações. Estive em Maastricht, em Amsterdão, em Nice, em Lisboa. De cada vez que a União Europeia se desenvolveu e expandiu, sempre lutei pela Europa. Algumas vezes sofri com a Europa e agonizei com o que se passava com a Europa. Es gibt, wie wir wissen, keine Liebe ohne Enttäuschung. E nunca perdi o meu amor pela União Europeia. Weil Europa und die Europäische Union, Como sabemos, não há amor sem desilusão, afirma Juncker. Frieden nach innen und Frieden nach außen. Wohlstand, wenn auch nicht für alle, so doch für viele. Darum sollten wir 2018 aus Anlass des Europäischen Jahres des Kulturerbes denken. Euronews recordo em direto do Parlamento Europeu para acompanhar o discurso sobre o Estado da União. Nas imagens, Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia, que neste momento declara o seu amor pela Europa e apresenta então aquele que é o 6º cenário, um cenário até agora que não tinha sido revelado, o seu cenário pessoal para o futuro da União Europeia. Jean-Claude Juncker que fala agora desta palavra-chave, a Europa é uma Europa de valores, é muito mais do que o euro, ou que o dinheiro comum. O cenário número 6, liberdade, igualdade de oportunidades e Estado de Direito. Phänomene, die unser Kontinent, vor allem die Länder Mittel- und Osteuropas, leider allzu gut kennen. Ich meine die Freiheit, die eigene Meinung zu sagen, als Bürger und als Journalist.
Jean-Claude Juncker, então, que apresenta o seu sexto cenário para o futuro da União Europeia, sexto porque tinha apresentado 5 cenários em março à Comissão Europeia para o futuro da União Europeia. Agora vemos um sexto cenário baseado então sobre o que Juncker fala, refere serem os valores da União Europeia, nomeadamente a liberdade da qual fala agora, a liberdade contra as ditaduras e a necessidade de combater as ditaduras, uma mensagem que poderá ser interpretada de várias formas. Das bedeutet Gleichberechtigung ihrer Mitglieder, ob groß oder klein. A Europa tem que ser também um espaço de igualdade de oportunidades, afirma Jean-Claude Juncker. Democracia, igualdade de oportunidades e Estado de Direito são então o que é assim que Jean-Claude Juncker resume os valores europeus que, segundo ele, estarão na base deste sexto cenário para o futuro da União Europeia. Muito se falou nos últimos dias de qual seria este sexto cenário. Vamos então ouvir Jean-Claude Juncker, que iniciou este discurso de uma forma apaixonada, declarando o seu amor pela Europa, o facto de que trabalhou toda a sua vida pela União Europeia e decidiu então evocar este sexto cenário em torno dos valores europeus, valores também sociais, nomeadamente a questão que evoca neste momento Jean-Claude Juncker quando fala da assistência básica às crianças e que as crianças em qualquer país da União Europeia têm que ter o mesmo acesso, por exemplo, à vacinação. Ihre nationalen Impfmaßnahmen zu unterstützen. Vermeidbare Todesfälle darf es in Europa nicht geben. Jean-Claude Juncker, que afirma que a Comissão está a apoiar os Estados no plano europeu de vacinação para evitar mortes por doenças que podem ser prevenidas. Igualdade de oportunidades é o tema então de que fala Jean-Claude Juncker, afirmando que tendo os homens e as mulheres na mesma posição, no mesmo cargo, devem receber a mesma remuneração. Digamos que este sexto cenário de Juncker é um cenário mais social que pretende responder também à inquietação generalizada que foi mais patente durante a crise da zona euro e que agora se torna talvez mais visível sobre a desigualdade de oportunidades. Es ist absurd, dass es keine gemeinsame Arbeitsmarktbehörde gibt. Jean-Claude Juncker afirma também a necessidade de uma entidade comunitária de supervisão bancária. Ou seja, Jean-Claude Juncker exprime um pouco todas as preocupações sociais que temos acompanhado nos últimos anos e as críticas mais habituais também à posição da União Europeia. Vornehmlich in Mittel- und Osteuropa qualitativ schlechtere Lebensmittel verkauft werden als in anderen, obwohl Verpackungen. Não posso aceitar que as pessoas no centro e no oeste da Europa estejam a comprar produtos com menos qualidade, que têm exatamente a mesma embalagem, a mesma marca do que países de outros países. Um eslovaco ou um húngaro tem direito a ter a mesma quantidade de carne ou de cacau no chocolate do que todos os outros. Jean-Claude Juncker, que evoca este escândalo revelado há alguns dias sobre a forma como algumas marcas produzem produtos de menos qualidade ou com menos quantidade de alimentos para países do leste da Europa. Jean-Claude Juncker, que se mostra bastante irritado com esta situação. Das bedeutet, dass Recht und Gesetz durch eine unabhängige Justiz Recordo então que Jean-Claude Juncker está a apresentar aquele que considera ser o sexto cenário para o futuro da União Europeia, sexto porque apresentou 5 já em março para poder projetar a União Europeia para lá do Brexit.
Então, este sexto cenário, baseado então sobre estes os chamados valores europeus que Jean-Claude Juncker resumiu como liberdade, igualdade de oportunidades e Estado de Direito, e a verdade é que qualquer um destes pontos contém indiretamente mensagens subliminares, como afirmámos ao início, para vários candidatos à adesão, nomeadamente como a Turquia. Falamos aqui da liberdade e Jean-Claude Juncker criticou e afirmou a necessidade de lutar contra as ditaduras, uma mensagem bastante subliminar, a igualdade de oportunidades, com críticas também à forma como algumas empresas estão a produzir produtos de menos qualidade, mas com a mesma marca para países do leste da Europa, e Estado de Direito. Então, agora o terceiro tema deste sexto cenário de Juncker, o Estado de Direito, uma forma também de enviar algumas mensagens, nomeadamente à Polónia, no momento em que a Comissão Europeia abriu um procedimento por infração contra Varsóvia após a polémica reforma judicial apresentada e defendida pelo governo ultraconservador polaco. Sie sind lediglich Mittel zum Zweck, nicht mehr, nicht weniger. Für uns hier in Straßburg oder in Brüssel haben sie Bedeutung. As pessoas na Europa não estão à procura nem de novas instituições, nem de novos tratados. Talvez seja um tema que interessa as pessoas apenas aqui em Estrasburgo. Eu só estou interessado na reforma institucional, se nos der, se permitir atingir uma união mais eficaz. In der Demokratie geht es Kompromiss. Und die richtigen Kompromisse machen auf Dauer. A democracia é baseada no compromisso, não em vencedores e vencidos. Se conseguimos chegar aos compromissos necessários, toda a gente é vencedor. O compromisso não é algo negativo, mas é uma arte. Weder demokratiefähig noch Europa tauglich. Jean-Claude Juncker, então, que evoca, responde um pouco à pressão de alguns líderes políticos nacionais para reformar os tratados da União Europeia, afirmando que o que é importante é chegar a compromissos, não a tentar realizar reformas institucionais que, segundo ele, só interessam às pessoas que estão em Estrasburgo e em Bruxelas. Im Übrigen sollten wir auch Kroatien die volle Schengen-Mitgliedschaft ermöglichen, sobald alle Kriterien erfüllt sind. Jean-Claude Juncker, que fala também da necessidade de alargar o espaço Schengen, afirmando que a Croácia também necessitará de entrar neste espaço. Die Währung einiger ausgewählten Länder. Der Euro ist dazu bestimmt, die einheitliche Währung. A União Europeia tem que ser, e a zona euro tem que ser mais do que uma moeda de um pequeno grupo de países. O euro tem que ser a moeda de toda a União Europeia. Doch die Mitgliedstaaten, die dem Euroraum beitreten möchten, müssen dies auch tun können. Todos os Estados-membros têm que ter como objetivo aderir à União, terão que ter como objetivo aderir à União Europeia, integrarem a zona euro depois de aderirem à União Europeia e depois de responderem aos critérios da moeda única. É talvez o ponto mais importante deste discurso. Jean-Claude Juncker, que quer então alargar a zona euro a todos os Estados-membros, afirmando que o euro é muito mais do que uma moeda, é uma organização, e Jean-Claude Juncker, que deverá, no seguimento disto, e como já era esperado, defender também a necessidade da criação de um cargo permanente de líder da zona euro, ou pelo menos ministros das finanças da zona euro, um cargo que, recordo, atualmente é ocupado por um dos ministros das finanças da União Europeia. Jean-Claude Juncker quer que este cargo seja ocupado por alguém de forma permanente. Wenn jeder seine nationalen Hausaufgaben gemacht haben wird. Wenn wir der sozialen Fragmentierung und dem Sozialdumping in Europa ein Ende setzen wollen, sollen die Mitgliedstaaten sich so schnell wie möglich und spätestens beim Göteborg-Gipfel im November auf die europäische Säule sozialer Rechte einigen. Nationale Sozialsysteme
werden noch lange unterschiedlich und eigenständig bleiben. Doch wir sollten uns zumindest auf eine Europäische Union der Sozialstandards verständigen, in denen es einen Konsens darüber gibt, was in unserem Binnenmarkt sozial fair und was in unserem Binnenmarkt sozial unfair ist. Jean-Claude Juncker fala também da necessidade de padrões sociais únicos dentro do mercado único, da necessidade de que toda a União Europeia decida um conjunto de normas sociais únicas em todos os países, todos os Estados-membros, portanto. Eine glaubhafte Erweiterungsperspektive für den westlichen Balkan aufrechterhalten. Jean-Claude Juncker também que afirma, sublinha a necessidade de dar uma perspectiva de adesão aos países, a todos os países dos Balcãs, de adesão à União Europeia. Nesta questão, estamos agora na questão do alargamento, algo que parecia impossível há um ano, falar de alargamento no momento em que a Europa atravessava uma crise existencial. Jean-Claude Juncker afirma então a necessidade de voltar a alargar a União, a superar os 27 membros, Estados-membros. Eine EU-Mitgliedschaft der Türkei in absehbarer Zeit aus. Jean-Claude Juncker defende a adesão da União Europeia num futuro próximo, neste contexto de um novo alargamento. Juncker que afirma, no entanto, que a Turquia está a afastar-se da União Europeia, é um contexto difícil, no momento em que jornalistas e políticos estão detidos pelas autoridades turcas. Ich appelliere heute an die Verantwortlichen der Türkei. Lassen Sie unsere Journalisten frei. Quer apelar ao povo, ao poder na Turquia para que liberte os jornalistas e não apenas os nossos jornalistas. Que a Turquia pare de insultar como fascistas e nazis os nossos líderes dos Estados-membros da União Europeia. A Europa é um país de democracias maduras. Einige in der Türkei möchten sich bewusst Wege verbauen, dann später die Europäische Union für das eventuelle Scheitern der Beitrittsgespräche haftbar machen zu können. E parece-me que há gente na Turquia que quer insultar os líderes europeus e, ao mesmo tempo, depois evocar o fracasso das negociações de adesão. Mas eu quero, antes de mais, apelar às pessoas na Turquia que estão prontas a trabalhar connosco e que partilham os nossos valores. Ich möchte, dass wir in wichtigen Binnenmarktfragen öfter und einfacher im Rat mit qualifizierter Mehrheit entscheiden unter gleichberechtigter Mitwirkung des Europäischen Parlaments. Dazu brauchen wir keine Vertragsänderung. Die derzeitigen Verträge enthalten sogenannte Brückenklauseln, die es ermöglichen, in bestimmten Fällen, vorausgesetzt der Europäische Rat entscheidet. Jean-Claude Juncker, então, que fala da necessidade de aumentar o peso do Parlamento Europeu no processo de codecisão e sem necessidade de modificar os tratados europeus. Essa é a mensagem quase permanente de Jean-Claude Juncker, que falou da necessidade mais de um consenso do que de modificar de uma forma institucional que é afastada para já. E afirma que grandes temas podem ser decididos por maioria qualificada mesmo dentro do Conselho Europeu. A União Europeia necessita tomar as suas decisões de forma mais rápida e eficiente, afirma Juncker. Der Euro-Raum ist heute widerstandsfähiger als noch vor Jahren. So haben wir unter anderem Temos que ver assistir a uma economia mais ágil. Der ESM sollte nun schrittweise zu einem europäischen Währungsfonds ausgebaut werden, der allerdings fest im Regel- und Kompetenzwerk der Europäischen Union verankert sein muss. Die Kommission wird hierzu im Dezember
konkrete Vorschläge vorlegen. Wir brauchen einen europäischen Wirtschafts- und Finanzminister, einen europäischen Minister, der positive Strukturreformen in unseren Mitgliedstaaten fördert und unterstützt. Er wird dabei auf die Arbeit aufbauen können, die die Kommission seit 2015 mit unserer Sondereinheit zur Unterstützung von Strukturreformen leistet. Der europäische Wirtschafts- und Finanzminister soll alle Finanzierungsinstrumente der EU koordinieren, die in Bewegung gebracht werden müssen, wenn ein Mitgliedstaat von einer Rezession oder einer Fundamentalkrise betroffen wird. Ich plädiere nicht für die Schaffung eines neuen Amtes. Ich plädiere aus Effizienzgründen dafür, dass der für Wirtschaft und Finanzen zuständige EU-Kommissar idealerweise ein Vizepräsident der Europäischen Kommission mit dieser Aufgabe betreut und Vorsitzender der Eurogruppe wird. Jean-Claude Juncker, então, que pronuncia aquilo que anunciávamos há pouco e que se confirma, então, a necessidade de criar um ministro europeu das finanças e da zona euro. Gegenüber Rechenschaft ablegen. Wir brauchen keine Parallelstruktur. Wir benötigen deshalb keinen separaten Eurohaushalt, sondern eine starke E são então os grandes destaques para já deste discurso, que já dura há cerca de 40 minutos, o discurso sobre o Estado da União de Jean-Claude Juncker, em direto do Parlamento de Estrasburgo. Os destaques neste momento é que Jean-Claude Juncker tenta então virar a página sobre a crise do Brexit e as várias crises financeiras, fala então de uma recuperação económica e da necessidade de que o euro se torne mais do que uma moeda, defendendo então a adesão ao futuro, uma pré-adesão de todos os Estados membros à zona euro, com a criação de um mecanismo de convergência para que todos os países possam aderir à moeda única europeia. E Jean-Claude Juncker, que no mesmo contexto defende também a criação então do cargo, já se falava, era uma discussão desde há alguns anos, do cargo então de Ministro das Finanças da União Europeia, nomeadamente da zona euro, que seria então, segundo o projeto de Jean-Claude Juncker, ou a proposta apresentada aqui, o euro reuniria então todos os Estados membros da União e todos os países que aderissem à União Europeia seriam convidados a responder aos critérios para poderem aderir de seguida à zona euro. São então os dois pontos principais deste discurso, nomeadamente incluindo também o momento em que Jean-Claude Juncker defende mesmo o alargamento futuro da União a novos países e dá como pistas, nomeadamente a Turquia num futuro próximo e outros países dos Balcãs, ou pelo menos todos os países dos Balcãs. Jean-Claude Juncker, que tenta assim avançar para lá do caos do Brexit, no momento, nomeadamente, em que prosseguem as negociações, que não sabemos ainda quais serão os custos da saída do Reino Unido da União Europeia, mas Jean-Claude Juncker, que ainda não falou, nomeadamente, da saída do Reino Unido da União Europeia, ainda não foi um tema que tenha tocado, pretende então traçar então um rumo, ele que afirmou e iniciou este discurso ao afirmar que a União Europeia se encontra agora de vento em popa e é o momento então de avançar. Jean-Claude Juncker, que outro ponto que refere também a necessidade de criar uma defesa europeia até 2025, então a grande meta. Wir sollten die Bürger Europas nicht mit Regelungsklein-Klein nerven, sondern in großen Dingen Größe zeigen. Nicht pausenlos neue Initiativen zum Zaun brechen und Befugnisse dort, wo es sinnvoll ist, an die Nationalstaaten zurückgeben. Deshalb hat diese Kommission versucht, in großen Dingen Größe zu zeigen und sich, und das hat sie getan, in kleinen Dingen zurückzuhalten. Sie hat weniger als 25 neue Initiativen pro Jahr vorgelegt, während das bei den Vorgängerkommissionen noch weit über 100 war.
die begonnene Arbeit sinnvoll zu Ende. Só para corrigir aqui um detalhe, Jean-Claude Juncker sobre a Turquia, no capítulo em que fala nomeadamente do alargamento da União Europeia, do futuro alargamento, Juncker descarta, e sublinho bem, uma adesão da Turquia à União Europeia num futuro próximo, depois de ter criticado a forma como o país deteve, nomeadamente vários jornalistas, apelando a Ankara que liberte todos os jornalistas que têm detidos e também pare de chamar aos Estados-membros e aos líderes europeus nazis e fascistas. Foi então esta só para retificar aqui a posição de Juncker sobre a Turquia. Juncker fecha as portas então a uma adesão no futuro próximo da Turquia. É algo que é também importante sublinhar, então um dos destaques desta intervenção. La démocratie européenne mérite mieux. Aujourd'hui, la Commission propose de nouvelles règles sur le financement des partis et des fondations politiques. Il ne s'agit pas de renflouer les caisses des extrémistes qui sont contre l'Europe. Il s'agit de permettre aux partis européens de mieux pouvoir s'articuler. Je n'ignore pas que l'idée est contestée pas plus que quelques-uns, mais je dois vous dire que j'ai de la sympathie pour l'idée de présenter des listes transnationales aux élections européennes. Et j'essaierai de convaincre le président de mon groupe parlementaire de me suivre dans cette ambition qui ajoute de la démocratie et de la clarté à l'Europe. Je pense également qu'au cours des prochains mois, é um discurso bastante denso, há muitas ideias e muitos projetos neste discurso sobre o Estado da União de Jean-Claude Juncker, muitos projetos, a lista é longa, mas é assim basicamente que funciona um discurso do Estado da União. De qualquer forma, até agora Jean-Claude Juncker tem apresentado aquele que considera ser o sexto cenário para o futuro da União Europeia após todas as crises do passado e no momento em que, segundo ele, a economia está a melhorar e a zona euro registra um crescimento contínuo desde há vários anos, desde há pelo menos 4 anos. Jean-Claude Juncker, então, neste discurso, defende várias modificações ou correções no rumo da União Europeia neste tal sexto cenário, nomeadamente a necessidade que o euro seja a moeda de toda a União Europeia e que todos os países europeus integrem este espaço económico depois de aderirem à União Europeia é algo bastante importante. A defesa também da criação de um cargo de Ministro das Finanças da União Europeia, um responsável permanente da zona euro. Jean-Claude Juncker, sobre a questão do alargamento, defendeu novos alargamentos, nomeadamente aos países dos Balcãs, mas descarta para já uma adesão num futuro próximo da Turquia, tendo criticado bastante Ankara, nomeadamente o facto de que Ankara mantém detidos vários jornalistas. Ne serait pas complète. Le besoin de renforcer la démocratie et la transparence a évidemment des conséquences pour la Commission européenne. Aujourd'hui, je transmets au Parlement européen un nouveau code de conduite des commissaires. Tout d'abord, ce nouveau code précise que les commissaires peuvent se présenter. Jean-Claude Juncker fala também, então, de reformas ao nível democrático para tornar a União Europeia mais democrática, nomeadamente a questão do Código de Conduta dos Deputados Europeus. Juncker defende também ter uma certa simpatia pela ideia de criar listas transnacionais para as eleições europeias e defende também o facto de que as campanhas eleitorais podiam ser iniciadas mais cedo, nomeadamente para a União Europeia, uma forma de aumentar, segundo ele, a implicação e a participação dos cidadãos no projeto europeu.
Então, o discurso de Jean-Claude Juncker fala então sobre este tema de mais democracia, ou reforçar a participação democrática na União Europeia. Présentez-vous, mais vous ne serez pas élu. Plus de démocratie veut dire plus d'efficacité. Mais democracia L'efficacité européenne necessitamos. gagnerait en force E mais eficiência. fusionner. Recordo então que estamos em direto de Estrasburgo, no edifício do Parlamento Europeu, o hemiciclo do Parlamento Europeu, frente ao qual Jean-Claude Juncker, o Presidente da Comissão Europeia, apresenta então o seu discurso sobre o Estado da União, os seus objetivos para o próximo ano e até mesmo 2025, uma forma de dar um novo rumo, em vez de corrigir o rumo, depois de ter sublinhado a crise existencial europeia após o referendo do Brexit no Reino Unido no discurso do ano passado. Jean-Claude Juncker quer agora que a União Europeia avance para um sistema mais unido e de tal forma unido que quer que o euro passe a ser a moeda de toda a União Europeia e não apenas da zona euro, com a criação do Ministro das Finanças e da zona euro. Mes chers collègues, la vision d'une Europe plus unie, plus forte, plus démocratique que je présente aujourd'hui associe des éléments de tous les scénarios que je vous ai exposés en mars dernier. Mais notre avenir ne peut pas rester un simple scénario, une esquisse, une idée. Jean-Claude Juncker, que afirma que o nosso futuro, o futuro da União Europeia, não pode permanecer um projeto, um cenário. É importante preparar a União Europeia de amanhã. Ainsi qu'aux futures présidences tournantes du Conseil d'ici à mars 2019, une feuille de route indiquant la direction que nous devrions suivre. Sont importantes à cet égard les propositions budgétaires que a Comissão recorda também a forma como pediu a todos os membros da Comissão participarem na elaboração de um roteiro para o futuro da União Europeia. Temos que tomar decisões importantes ou asseguramos que as ambições da União Europeia têm um orçamento à altura e algo que para mim é importante. Não devemos fazer cortes orçamentais, que seria a outra opção sobre a qual eu não sou favorável. E agora a questão do Reino Unido e o Brexit afirma que a saída do Reino Unido da União Europeia será um momento triste e trágico na nossa história. E nós vamos lamentar bastante, e eu penso que também que vocês, os britânicos, vão lamentar bastante. Jean-Claude Juncker, que se dirige aos deputados do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Mais nous devons respecter la volonté du peuple britannique. Mais nous allons avancer. Nous allons avancer parce que le Brexit n'est pas tout, parce que le Brexit, ce n'est pas le futur de l'Europe. Vamos avançar porque o Brexit não é tudo, o Brexit não é o futuro da Europa, afirma Jean-Claude Juncker. É exatamente esta frase que talvez resume este discurso que já vai longo e com vários temas e vários anúncios. Jean-Claude Juncker que propõe então um novo fôlego para a União Europeia com algumas correções e retificações e sem cortes orçamentais. Foi isso que disse neste momento Jean-Claude Juncker. Recordo que estamos em direto. Avec la démocratie européenne. Il faudra que les citoyens européens se rendent aux urnes en ayant une vision claire de la manière dont l'Union européenne évoluera dans les années à venir. C'est pourquoi j'en appelle au président Tusk et à la Roumanie, qui exercera la présidence au cours du premier semestre de 2019, d'organiser un sommet spécial en Roumanie le 30 mars 2019. Mon vœu serait que ce sommet se tienne dans la belle ville de Sibiu, aussi connue sous le nom de Hermannstadt. Cela devrait être le moment. Recordo então que estamos em direto de Estrasburgo, do hemiciclo do Parlamento Europeu, onde Jean-Claude Juncker pronunciou o discurso sobre o Estado da União,
Um discurso que temos vindo a resumir na ausência de tradução simultânea, temos vindo a resumir as grandes linhas então deste discurso, nomeadamente um dos anúncios mais importantes, ou um dos objetivos mais importantes é que o euro se torne a moeda de toda a União Europeia e não apenas da zona euro, e que também o espaço Schengen se torne a norma para toda a gente. Euro e Schengen para todos os Estados-membros é então esta perspectiva, pelo menos de Jean-Claude Juncker, ele também que, entre os 5 cenários que apresentou em março no tal livro branco da Comissão Europeia, propunha também um dos cenários, era a Europa a várias velocidades. Parece que neste momento Juncker defende uma ideia em que todos unidos é mais fácil avançar do que não cada um por si, mas com as tais colaborações entre Estados-membros, falou durante alguns, e que se conhece como a Europa a várias velocidades, vários projetos bilaterais, trilaterais, como acontecia até hoje com o espaço Schengen ou com a zona euro. Parece que a saída do Reino Unido, um país que nomeadamente não fazia parte da zona euro e que nunca quis fazer parte, aliás, parece que a saída abriu então esta possibilidade, na perspectiva de Jean-Claude Juncker, de reforçar a União Europeia através da generalização então do espaço Schengen e do euro. L'Union européenne sera une union qui aura répondu à leurs attentes justifiées. Mesdames et messieurs les députés, Helmut Kohl et Jacques Delors, que j'ai eu l'honneur de côtoyer, m'ont appris que l'Europe n'avance que quand elle fait preuve d'audace. Le marché unique, l'espace Schengen, la monnaie unique, voilà des idées et des projets qui ont été considérés lorsqu'ils furent nés comme de simples vues. Pourtant, o seu discurso afirmando que, lembrando das grandes realizações da União Europeia, como o espaço Schengen ou a moeda única, qu'il ne faut pas surcharger la barque européenne. Mais il ne faut pas, à l'heure où nous sommes, pécher par excès de prudence. Nous sommes en train de réparer le toit de l'Europe. Que não é importante, que é importante não pecar por excesso de prudência. Estamos a reparar o teto da Europa, mas hoje e amanhã deveremos, de forma paciente, andar por andar, piso por piso, inspiração atrás de inspiração. Devemos continuar a juntar, a adicionar novos etados, novos andares à casa europeia. Muitas metáforas neste discurso de Juncker. Ele, aliás, é conhecido pela sua retórica e pela forma como consegue juntar bastante ironia, algumas expressões populares nos seus discursos. Então, vamos aproveitar os ventos favoráveis, levantemos as velas, aproveitemos os ventos favoráveis. É então o discurso de Jean-Claude Juncker frente ao Parlamento Europeu, pouco mais de 1 hora de discurso para resumir os grandes temas então da União Europeia e apresentar aquele que ele considera ser o 6º cenário para o futuro da União, um 6º cenário onde a moeda única europeia se torna a moeda de todos os países da União Europeia, que o espaço Schengen seja generalizado a todos os países da União Europeia, um espaço também onde a Turquia não será um Estado-membro, pelo menos num futuro próximo, segundo Juncker. Muito obrigado e bom dia. Depois da tempestade poderá vir a bonança, pelo menos nas promessas políticas. Para já, os habitantes das ilhas destruídas pelo furacão Irma sobrevivem entre escombros e protestos pela ajuda que tarda em chegar. O presidente francês, Emmanuel Macron, esteve esta terça-feira na parte francesa da ilha de Saint-Martin, nas Antilhas, onde expressou a vontade de reconstruir de forma exemplar.
Não quero reconstruir Saint-Martin de forma idêntica. O que se passou deve-se também ao facto de as habitações serem muito precárias, de as infraestruturas serem muito frágeis, de a geografia urbana não estar adaptada aos riscos. Por isso, o que desejo é que possamos reconstruir uma ilha de Saint-Martin exemplar. Centenas de residentes decidiram pura e simplesmente deixar a ilha. Os que ficaram sobrevivem com a ajuda que vai chegando. A França enviou nos últimos dias toneladas de ajuda humanitária, alimentação, medicamentos e material